E tem, eu sempre questiono isso, o pessoal que fala que já desenvolveu a mediunidade desde criança, como é que você faz pra você apertar um off ali em algum momento pra você conseguir viver? Porque senão você vai ficar o tempo inteiro vendo, sem saber às vezes quem é desencarnado, quem não é, ou você consegue Então, mas o diferenciar. natural você sabe. Eu acho que tem, na verdade, eu acho que você tem vários tipos de pessoas e vários tipos de mediunidade e várias formas da mediunidade se aflorar dentro daquele ser. Uhum. Nós somos pessoas diferentes, não tem como a gente ter um sistema só. Cada um tem seu jeito, cada um tem uma alma que vem, né? Uns chamam de alma, outros de espíritos, que vem de um outro plano e que está aqui de passagem para depois seguir um outro, que o povo tem que entender que isso é só uma passagem, né? Mas cada um tem a sua alma, cada um tem a sua experiência antes daqui, né? Um acúmulo de vivências. Então, quando se fala de espiritualidade, se fala, nossa, a pessoa pirou, mas quem pirou? Quem exatamente pirou? Eu não pirei. Eu achava tão natural, para mim era tão normal saber quem estava e quem não estava, que eu não consigo, para mim era normal. E, Cris, como que uma pessoa que já cresce vendo esses dois mundos lida com a morte desde de pequena, observando as pessoas morrendo? Ok, sim. Eu vou te dizer uma coisa, eu lidava muito bem com pessoas mortas, não com a morte. Não, Tem uma eu falo diferença, né? Tem uma diferença. perdendo pessoas próximas ali, né? Então, uma coisa é assim, você lidar bem com os mortos, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você lidar com a morte. O momento, né? Isso. Eu vou te dizer que a grande divisor de águas para eu lidar bem com a morte foi os 20 anos que eu passei no budismo tibetano, seguindo o budismo tibetano. Porque no budismo a gente, inclusive, você pega Tibete, você pega Nepal, você pega a Índia, você pega vários países nesse meio, mas principalmente o budismo tibetano, a gente tem práticas que eu posso te dizer que é o POA, se chama POA, que é a prática para você encarar o momento da sua morte, que é super legal. Aí quando eu falo isso, gente, meninos, presta atenção nessa, quando eu falo isso em algum lugar, a pessoa fala, essa mulher é louca, eu quero viver, eu não quero falar de morte. Eu falei, gente, eu não estou falando de morte, eu estou falando que eu vou viver muito mais tranquila. Por quê? Porque eu sei que eu vou morrer, eu sei que tem um processo, eu sei que os ventos internos mudam, eu sei que primeiro dá um calorão, depois vai começar a esfriar tudo, então eu já sei em que momento eu tô de descolar a minha alma do meu corpo e pronto. Então, o povo não entende quando eu digo isso. Gera uma polêmica, né? Mas não, você acaba vendo as coisas de uma forma natural. Eu não estou dizendo que quando alguém muito próximo vai para um outro plano, né, que a gente usa inclusive um termo muito complicado, esse termo morte, né, parece que é aquela morte que acabou, né, acabou, desapareceu, sumiu, não existe mais nada. Então passa para um outro plano, é complicado quando você tem alguém querido, né, não estou dizendo que não seja, mas me parece que o entendimento é mais lógico, é mais fácil, é mais objetivo. Cris, tem uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz aqui, em relação à mediunidade. Você é uma pessoa que tem mediunidade e tem muitas pessoas que falam que antes mesmo de uma pessoa desencarnar, ela acaba recebendo um recado ou um sinal em algum lugar de que aquela pessoa vai desencarnar. Até mesmo como se o espírito daquela pessoa, mesmo estando encarnada, fosse avisar. Eu já ouvi relatos de pessoas que ouviram chamar, ouviram como se fosse a pessoa de relance, ou algumas coisas assim. E a pessoa estava encarnada ainda e, sei lá, poucos minutos ou horas depois a pessoa faleceu. Você tem uma explicação do porquê isso acontece? Olha, primeiro que eu não acredito nisso. Certo. Segundo que eu acho que isso pode acontecer, mas pode não acontecer. Não acho que acontece sempre. Não é uma regra. Não acho que seja uma regra. Porque tanto eu não acho que seja uma regra, que não existe regra para isso. A espiritualidade é sem regras, de fato. Isso, é isso que eu preciso que as pessoas entendam, que a espiritualidade ela tem uma única regra,
que é você não fazer mal, que eu falo para tudo, na verdade, não fazer mal para você e nem para ninguém. É só isso. E você perceber que se aquilo te faz bem, se aquilo combina com você, se aquilo tá te deixando um ser melhor. Para mim isso é espiritualidade. É te ajudar no teu caminho. Se tá ajudando a tua evolução aqui, porque a gente só vem aqui para crescer, né? Uns bem mais e outros menos, mas de qualquer forma ninguém cai aqui por acaso, né? Uhum. E esse planeta é muito denso. Não é um planeta fofo, né? Vocês acham que o planetinha é fofo? Não é. Não. Nem a gente é fofo. Passa 3 dias sem banho para ver se você fica fofo. Você não Sim. fica fofo, né? Então, sabe, é tudo muito denso. Então, a grande sabedoria aqui é você entender que isso você tem uma missão aqui, descobrir qual é a sua missão, se conectar com essa espiritualidade natural, sabe? Parar um pouco de um monte de história, né? Então, aí vem essa regra. Recebe aí uma mensagem. Tá, mas o outro não recebeu uma mensagem? Para mim, o mais importante não é a mensagem que ele vai receber, que daqui a um pouco ele vai morrer. Para mim, o mais importante é ele entender e praticar o autocontrole no momento da morte. Porque esse momento da morte vai definir para onde você vai. Vai definir o que vai acontecer com você. Então, você imagina, se você pratica o momento da sua morte, você tem uma naturalidade em encarar esse momento. Você tem uma velocidade mais rápida para colocar a tua mente no lugar certo. Porque poderia ser um acidente de carro, por exemplo, que não dá tempo de se preparar. Né? Entre aspas. Pá. Mas é tão rápido esse treino, você está treinando há tanto tempo que daqui a pouco você direciona a tua mente. Porque tem algumas coisas que definem o teu apego, que muita gente quando está principalmente em hospital, essas coisas, ou em casa, doente, tem muito apego. Já viu? Tem. Ai, tem apego, gente. Ai, quem vai mexer na minha caixinha? Não pode mexer na caixinha. E os meus trocentos sapatos, quem vai pegar? E aí vai com aquele apego todo, que o ser humano tem apego. E na hora do momento que você está aí, num processo de desencarne, de passagem, de ir para outro plano, você continua apegado, você continua com raiva, você sente raiva. Para onde você vai com essa alma desse jeito? Provavelmente para um lugar que seja tanto quanto denso, né? Porque você não está na mesma... Você está na mesma sintonia da densidade. Então, por isso você tem que manter a calma. Você vai morrer, cara. Manter a calma. Entenda o processo. Para você, na hora mesmo, você... E vai para um lugar melhor ou não, mas pelo menos, né? Mais tranquilo. Eu não acho que tem regra.